Olá, começa o programa Considerações e vamos falar sobre o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. É a campanha Maio Laranja. E por falar nessa campanha Maio Laranja, estamos aqui com o deputado Herculano Borges, do Solidariedade, autor da Lei 5.118, de 26 de dezembro de 2017, que inclui no calendário estadual o mês Maio Laranja. Instituiu 18 de maio como Dia Estadual de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e membro da Frente Parlamentar de Proteção à Criança e também ao Adolescente na Casa de Leis. Conosco a doutora Marília de Brito Martins, delegada titular da DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. E também a psicanalista Viviane Vaz, que é fundadora e coordenadora do Projeto Nova, que assiste vítimas de abuso e exploração sexual e membro do Comitê de Enfrentamento à Violência e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes do Mato Grosso do Sul. E também autora do livro Infância Amputada, o cuidado de vítimas de violência sexual e prostituição. Nos Considerações, vamos discutir e falar e orientar sobre esse tema. Mas antes, convido a todos para assistir essa matéria preparada pela nossa equipe. De 1,5 milhão de casos anuais de todos os tipos de violência, 40% deles são de abuso sexual contra crianças e adolescentes. A cada 8 minutos, uma criança ou adolescente sofre abuso sexual no país. São 180 casos por dia. Os dados são do Boletim de Violência Sexual do Ministério da Saúde. A violência sexual infanto-juvenil é silenciosa e a maioria dos casos ocorre em casa. O agressor costuma ser algum parente próximo ou pessoa do convívio da família da vítima. De cada 10 agressões, 8 têm como autor o pai, irmãos, tios ou padrasto. 1/5 dos abusos é praticado por pessoa de fora da família. No período de 2011 a 2017, o número de notificações de casos cresceu 83%. Mato Grosso do Sul acompanhou esse aumento. No estado, as notificações tiveram 85% de crescimento no mesmo período. Porém, esses números podem ser muito maiores. A cada 100 casos, apenas 2 são denunciados e menos de 10% dos agressores são condenados. A violência sexual vem acompanhada de outras violações de direitos, agressões, humilhações e negligência. A violência é irreversível e deixa marcas para toda a vida. É preciso estar atento aos sinais, alterações de comportamento, de fala, sexualidade exacerbada para idade, vestígios de sangue em roupas íntimas, mudança na frequência de idas ao banheiro, podem ser sinais de abuso. Denuncie. Muito bem, dados alarmantes mostramos nessa reportagem. Deputado Herculano Borges, autor da lei. Deputado, de 26 de dezembro de 2017 até a data de hoje, não é somente uma lei que fica no papel, apenas uma lei, Maio Laranja, um nome. Não, ela tem a sua eficácia e as suas ações. O senhor poderia identificá-las? Quais são? Eu quero agradecer a oportunidade de a gente estar aqui falando desse tema tão importante, tão atual, que infelizmente cada momento que passa aumenta. O aumento é assustador. E realmente essa não é uma lei que foi produzida para ficar no papel. Ela já está em vigor. Ano passado fizemos algumas ações, fizemos o lançamento na governadoria, com apoio e a abrangência também do Poder Estadual. Fizemos uma audiência pública com especialistas no assunto, fizemos centenas de palestras aqui na capital e em todo o estado, produzimos conteúdo direcionado para as crianças em idade pré-escolar, para adolescentes e também para adultos, né? Para toda pessoa que desejar engajar conosco nesse processo, para que conheça o que é o abuso sexual de crianças e adolescentes e como combater, e no caso também
de acontecer, de perceber alguma criança, algum adolescente que tenha sido abusado, qual que é o encaminhamento que deve ser dado. Então, é uma campanha que envolve toda a sociedade, não só o Estado, não só a Casa Legislativa, mas também a sociedade como um todo e as entidades sociais, né, como o caso de associações, de ONGs, que também nos abraçam nessa grande força-tarefa em defesa da criança e do adolescente. Doutora Marília, DPCA é o local onde as denúncias chegam, as pessoas vão lá em busca de ajuda. Segundo o vídeo que nós mostramos, inclusive com dados da própria DPCA, são centenas de pessoas que são abusadas, crianças no caso, e adolescentes, mas são poucas as que vão denunciar. O porquê que acontece isso? Algum medo, algum receio, paternidade? Todos os crimes que acontecem, em sua grande maioria às escondidas, são crimes que a gente menciona que são subnotificados, né? É uma subnotificação com relação ao abuso sexual, exploração sexual de crianças e adolescentes, em razão dessa característica do crime. Além de ser um crime que acontece às escondidas, o agressor, o algoz daquela criança, ele conta com a falta de voz da criança, né? E também com a descrença que nós, os adultos, vamos dar à palavra daquela criança, né? Então, todo esse contexto favorece o agressor de que talvez aquele fato criminoso não vá chegar às autoridades. Além disso, tem a situação de que a grande maioria dos agressores são pessoas da família, o que dificulta ainda mais. As pessoas que deveriam defender, que deveriam cuidar, estão, na verdade, agredindo, praticando o crime, o que dificulta muitas vezes o acesso do Estado a essa informação. Viviane Vaz, que é psicanalista. Vivi, por que acontece isso? Por que não denunciam? A mãe às vezes sabe, presta atenção, a mãe às vezes sabe, mas tem medo do marido, alguma coisa nesse sentido, e não denuncia, não faz absolutamente nada. A criança, depois de um certo tempo, fala com o avô, fala com a tia, ou fala com algum vizinho, aí é descoberto a ação de pessoas que pode ser até da própria família. Não é assim que acontece? Sim. É um prazer poder falar desse assunto, agradeço a oportunidade. É importante que se saiba que a criança, ela não entende muitas vezes que aquilo é um ato de crime. E ela não entende que ela pode pedir ajuda e que aquilo que está acontecendo não é culpa dela, né? Muitas vezes o agressor ele traz essa culpa para a criança ou faz essa sedução como se aquilo ali fosse algo correto. Muitas vezes, principalmente quando são casos de família, né? Tem muitas vítimas que eu já ouvi dizendo que ela achava que todos os pais faziam isso com as crianças, com os filhos, no caso, né? Todo pai fazia isso com a filha. E é muito comum, né, a gente, atendendo ali as vítimas, ouvir delas que elas não entendiam e demora a perceber. Um outro ponto delicado desse assunto, eu acho que é o ponto que traz mais a delicadeza do assunto, é que o crime ele é cometido nas áreas erógenas. As áreas erógenas geram prazer físico, claro que um desprazer e uma destruição emocional, mas o físico traz essa confusão para a criança, porque em geral o abusador ele afirma que a criança tem culpa por conta disso, dela gostar, dela sentir prazer. E, de fato, de alguma maneira, sente um prazer físico, mas um extremo desconforto emocional. Então, esse também é um ponto da qual ela demora a pedir ajuda, ou às vezes nunca pede, né? E tem muito também dessa questão da mãe não falar. Eu acredito que nos atendimentos que nós fizemos já de adultos, né, que sofreram na infância, é muito mais dolorido a agressão, a falta de iniciativa, a falta de ação da mãe do que a própria agressão. É muito mais dolorido ter sofrido esse silêncio da mãe. Muitas vezes, em muitos casos, a gente vê que a mãe bate, a mãe fala que é assim mesmo. Eu já tive casos lá da pessoa ter que ajudar a pagar a fiança do padrasto para ele sair. Então, assim, ela é colocada em último lugar. E a mãe, por conveniências financeiras, por
por crença de que tem que manter a família a todo custo, né? Vai mantendo essa situação por vergonha e não toma nenhuma atitude. Deputada, a Frente Parlamentar na Assembleia Legislativa e através da sua ação lá no Parlamento, pretende fazer algumas ações, não somente no âmbito da Assembleia Legislativa, mas também através de umas audiências públicas no interior do Estado, em grandes cidades, que a situação é quase igual à nossa aqui de Campo Grande. O senhor tem em mente esse ano, 2019, uma ação assim? Sim, inclusive agora no mês de maio, nós já temos ação já marcada aqui na capital. Nós vamos estar indo junto com a Viviane, junto com a equipe, fazer capacitação com todos os diretores das escolas municipais na capital. Já temos também uma audiência pública marcada para a cidade de Dourados. Já fizemos uma audiência pública em Três Lagoas. Lá em Dourados também nós já estamos em contato para fazer essa capacitação também com todos os agentes que trabalham com a educação na cidade. Três Lagoas também, já conversamos com a secretária de Educação para fazer o mesmo. Estamos entrando em contato também com Corumbá, que são as cidades polo de cada região, também Coxim. Então nós queremos ampliar essas ações. Já tem alguns municípios que vereadores entraram em contato conosco e o Maio Laranja também é uma lei municipal. Então isso é muito legal, que vai irrigar o interior com muita informação e vai levar capacitação para os adultos e, em especial, informação para as crianças. Como disse, se eu não me engano, a Viviane comentou que a criança, às vezes, ela não sabe, ou a maioria das vezes, ela não sabe que aquilo que a pessoa lá do leito familiar, do ambiente familiar, às vezes padrasto, às vezes pai, às vezes avô, que era uma pessoa que deveria proteger, está cometendo um crime com ela. Então, com essas informações que nós passamos, a criança ela tem esse entendimento que aquele toque numa área íntima, numa área erógena, é um abuso, né? É um estupro de vulnerável. Então, essas informações são repassadas e eu tenho certeza que com essa irrigação, vamos dizer assim, nos municípios, com as legislações municipais, nós vamos conseguir dar uma amplitude muito maior para o Maio Laranja e não só no mês de maio, nós temos ações aí programadas durante todo o ano de 2019. Eu pergunto a vocês, e qualquer um pode responder aqui, vamos fazer um debatinho, né? Sobre a balinha, né? A sedução da criança por uma bala, por um biscoito, por um doce, né? Alguns pedófilos levam a criança para dentro de casa para assistir filme. Nós temos o caso que a DPCA tratou, não sei nem como anda, o caso daquele menino que foi, segundo as informações, abusado e esquartejado. É Cauã o nome do menino, parece? É Cauã, né? Cauã, eu não sei como que está esse caso. O que vocês acham desse presentinho que a criança é induzida a acompanhar o pedófilo? Olha, o indivíduo que tem a intenção de praticar esse tipo de delito, seja o estupro de vulnerável, seja um acesso àquela criança, ele procura mecanismos de aproximação, né? Às vezes ele trabalha em um local que tem contato com crianças, a gente pode perceber que muitos casos que tem esse caráter da pessoa se aproximar de ambientes onde há um grande fluxo de crianças. Hoje, não só a balinha, hoje a internet principalmente é forrada de iscas para as crianças, né? Não só no sentido do abuso sexual e da exploração, de encaminhamento de fotos, mas também da automutilação, né? Da intenção suicida. Então, assim, nós estamos falando hoje da ampliação muito grande desse pequeno acesso que a gente falava daquele indivíduo que chegava na porta da casa, né? Com uma balinha, assim. E a gente fala desse indivíduo externo. Mas todos os números revelam que o tio da balinha ou a tia da balinha, porque a gente também não pode estigmatizar que seja uma ação só do sexo masculino, né? Ela também, eles estão próximos, muito mais próximos do que da porta de casa para fora, né? E a internet trouxe isso tudo mais latente dentro do ambiente familiar. Então, essa aproximação dos pais é essencial,
né, com as crianças, os adolescentes, o acompanhamento do dia a dia, a interação, notar a alteração comportamental, né, da criança, porque não tem ninguém que conheça mais o filho do que os pais. Né? Deveria. A gente sabe que isso, né? Os problemas hoje pelo menos isso, a terceirização da família, né? Hoje, depois que as mulheres entraram no mercado de trabalho, a gente tem isso muito crescente, o dia a dia corrido. Então, assim, os pais têm que ter esse cuidado de reservar aquele momento de acompanhamento para que essas situações sejam evitadas no ambiente do lar e que ele possa perceber, porque muitos pais se culpam pela não percepção, né? Aqueles que estão atentos, apesar das dificuldades do dia a dia, se culpam depois pela não percepção. Então, todos esses cuidados têm que ser tomados para a gente evitar esse acesso a essa criança e nada mais importante do que a informação. Né? Nós informarmos as crianças, informarmos a família, né, sobre como funcionam os procedimentos, o que se fazer, quando fazer, como fazer, é de suma importância. E eu acredito também que o crescimento desse número de denúncias se deve a isso, a esse fluxo maior de informação, principalmente, por exemplo, no ambiente escolar, né, que é de suma importância. A segunda parte da pergunta, o senhor estava falando do caso Cauã, né, a gente conseguiu aí o esclarecimento do crime e o autor foi condenado, salvo engano, a 64 anos de prisão, né, pela prática desse crime e de outros, salvo engano, 9 estupros de vulnerável que nós conseguimos levantar aí ao longo da investigação, né? Quer dizer, então, uma pessoa contumaz, articulada... Que tinha acesso às crianças direto, né, professor? Exatamente, muito perigosa. O corpo não foi encontrado até hoje, e ele não fala. Não fala. Coisa absurda, né? Embora os outros meninos falaram que ele fez e escondeu... Bom, exatamente. As provas eram muito robustas, né? Nós tínhamos uma convicção muito grande, tão robustas que foram suficientes para implicar na condenação dele numa pena tão significativa. Alguma coisa adicional? Sim, pode falar? Eu acho que tem muito a ver com o que ela falou também. Mas daqui a pouquinho você fala. Vamos dar um intervalinho comercial? Daqui a pouquinho nós voltamos com considerações e a Viviane Vaz vai falar sobre as suas opiniões. Novos rumos nos direitos, nas oportunidades, no desenvolvimento. A sociedade está em constante transformação e a Assembleia também. A Casa de Leis inicia sua nova gestão com transparência e disposição ética para fiscalizar e coragem para fazer acontecer. Venha com a gente. A Assembleia Legislativa está renovada e à sua espera. Muito bem, estamos de volta com considerações. Pois não, Vivi. Eu quero acrescentar que a criança, ela necessita, né? A criança, ela precisa de afeto e de atenção. E muitas vezes esse ponto é a principal negligência que há na família e que também causa, né, essa aproximação de pessoas que fazem essa sedução aí através de coisas, dando atenção, a própria atenção, o próprio carinho que às vezes não tem da mãe, do pai. Ele tenta falar com seus sinais, não consegue, né? Então é muito importante que a família se preocupe sim em dar afeto e atenção. Afeto também é uma necessidade da criança, né? Não só falar com a criança, mas ela precisa de abraço, ela precisa de um beijo, precisa de um elogio, ela tem necessidade disso. E muitas vezes o abusador usa isso a seu favor. E como ela precisa, ela sente essa necessidade disso, ela acaba permanecendo no silêncio, permanecendo no ciclo de violência. Deputado, sobre isso que a Viviane está falando, eu participei de uma reunião com o senador Magno Malta, na época, lá em Brasília. Ele foi o relator da CPI da pedofilia, lá em Brasília, e eu participei de uma reunião com ele. E uma coisa interessante, dentro disso que a Viviane está falando,
O abusador, ele é uma pessoa acima de qualquer suspeita. É uma pessoa que geralmente gosta de criança, é uma pessoa doce, é uma pessoa carismática, que tem a maioria das vezes, ela é uma pessoa bem respeitada, bem conceituada e que tem a confiança dos pais, às vezes. Às vezes são pessoas muito próximas, quando não é o pai, quando não é o padrasto, mas são pessoas acima de qualquer suspeita. E o senador Magno Malta, naquela ocasião, ele me falou uma coisa que já faz algum tempo que eu participei dessa reunião, mas não sai ainda da minha memória, que ele disse o seguinte, que nós devemos desconfiar de qualquer pessoa, porque o abusador, ele não tem um perfil definido, ele não tem classe social, ele não é só da classe média baixa, não, tem esse tipo de crime, ele acontece desde os palácios até nas casas mais simples, desde pessoas adolescentes, jovens que abusam, quanto pessoas idosas, desde homens quanto mulheres. Então é uma gama, né, uma infinidade de perfis das pessoas que abusam. Então, eu quero dar uma dica para você que é pai, você que é mãe, que gosta do seu filho, que cuida, né? Aquela pessoa compromissada no cuidado com o seu filho e com a sua filha. Mantenha sempre os seus filhos perto, nos seus olhos. Esse negócio de deixar filho dormir na casa de vizinho, na casa de tio, na casa de tia, na casa de padrinho, né? Você não deve deixar com que isso aconteça. Então, todo cuidado é pouco. Sim. E às vezes, deputado, o pai e a mãe, ele até quer orientar, mas não sabe como orientar. Por isso que campanhas como essa são importantes, que essas palestras que mostram, né, para o pai e para a mãe e para a criança, com relação a partes íntimas. Ninguém deve tocar na sua parte íntima. Você não deve ficar aceitando presente de ninguém. Você não deve deixar seu filho sair com pessoas estranhas ou dormir na casa dos outros. Então, no Maio Laranja, a gente consegue atingir a expectativa com informações dos pequenininhos, dos adolescentes e também dos adultos. Então, são informações importantes, né, que veio à memória agora, para que a gente possa levar para os pais que o abusador, ele não tem um perfil, ele não tem cara de mal, ele não tem cara de estuprador ou de abusador, não. Pelo contrário, geralmente são pessoas acima de qualquer suspeita. A Vivi, a doutora Marília, pode dizer também sobre o colinho do papai, o colinho do titio, o colinho do vovô. Isso aí. Menininhas de idade, mocinhas, senta aqui no colinho do vovô. Isso aí tem acontecido muito e tem, na verdade, dando oportunidade para o abusador fazer qualquer coisa. Ah, não, é minha sobrinha, minha netinha, e acaba a criança sendo abusada e ameaçada ainda, é mais ou menos isso. Eu acho assim, é muito importante, a gente até estava dando palestra no bairro Jardim Carioca ontem, né? E falar para a criança que ela tem direito de dizer não quando ela não gosta daquele carinho, né? Ao mesmo tempo que ela quer carinho, às vezes ela não quer. E a criança tem direito, não é falta de educação, falar eu não quero ser beijada, eu não quero sentar no seu colo. Ela tem direito de dizer isso, né? Então até a gente fala do empoderamento da criança, porque ela pode dizer o que ela gosta, o que ela não gosta, e ser educada e continuar sendo educada, né? Então, e a autovalorização dela, né? De que ela não é um objeto para satisfação de outro, né? Então, que ela pode cuidar, a privacidade é muito importante ser ensinada, de que ela pode tomar banho sozinha, que ela dá conta, o menino também, não autonomia, é só com meninas, né? Ele também pode se limpar sozinho, e que isso é algo que ele tem que fazer no seu ambiente ali, privado, é só ele, e ele não pode ver dos outros, né? Porque também tem muitos lugares que existe uma liberdade tão grande que isso também dá essa brecha aí pro abusador, porque lá todo mundo toma banho sozinho, todo mundo toma banho de porta juntos, aberta, né? Dorme todos juntos, né? Fica pelado andando na casa e às vezes age com naturalidade e abre uma brecha para a criança que ela não tem essa censura, ela não tem esse entendimento de que aquilo é perigoso ou não, porque lá é tudo natural, todo mundo pode tudo, né? Então quer dizer que isso aqui também pode, né? Então é muito, muito importante a gente ter cuidado na privacidade, tanto nossa quanto pais, né? Quanto também ensinar a criança de que ela deve entrar numa sala, no quarto para se trocar, tomar banho de porta fechada, né, se vestir e respeitar o outro também. A partir de qual idade? A partir esses de 4 ensinamentos? anos, 4 anos já dá para ensinar. A se lavar sozinho, ele tem condições. Tem condições, né? Tem. Doutora Marília, a senhora pode responder essa pergunta?
que é uma preocupação também, que sou jornalista já há muitos e muitos anos, acostumado a ver notícias, e estou em contato com a notícia diariamente, de que muitas crianças que assistem TV, esses programas de televisão, algumas novelas e também internet, acaba criança de 7, 8 anos, 9 anos querendo namorar. Meninas de 10 anos. E a menina chega em casa, tem namorado? Tenho, fulano de tal me namorado. E o pai, a mãe acha engraçadinho. Bonito. A sua pergunta anterior iniciou com a questão do colo do vovô, né? Isso, e essa questão do namoradinho também é uma coisa antiga, né? Sim. Ah, é a fulaninha, ou... até os pais de meninas não gostam muito, né? Mas os pais dos meninos já acham isso mais meu filho é garanhão, meu filho vai ser... Então a gente tem que observar, a gente tem que ter o olhar de educadores, né? O pai e a mãe também precisam de orientação. Exato. Né? Você veja bem, os pais, às vezes a gente também culpabiliza, né? Ou o pai ou a mãe, principalmente a mãe, né? Geralmente a mãe é mais culpada. Nasce uma mãe, nasce a culpa, né? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar para os pais, porque muitas vezes eles não sabem como agir. No mundo de hoje, é muito difícil você proibir o seu filho de ter acesso à internet, de você não deixar ele mexer com o celular, de não deixar mexer ele com o iPad, ou com qualquer tipo de tablet, ou no computador, ou não deixar ir na casa do amigo. Então, você tem que fazer orientação. Né? Você tem que ensinar os pais que aquilo tem que ser feito com critério. Será que os filhos aceitam? Mas aí faz parte de ser educador, né? Não é para fazer tudo que a criança deseja. Você tem que criar um ambiente de entendimento. Talvez, primariamente, ela não vai entender que aquilo vai ser bom para ela. Posso contar um casinho para a senhora, só para colaborar com Eu tive ontem conversando com algumas pessoas e uma mãe disse o seguinte: estou tendo muito problema com a minha filha. Minha filha, ela tem 12 anos. Eu proíbo ela ter celular. Eu não comprei celular para ela. Ela não usa celular e não vai usar enquanto não tiver de 15 para cima. Muito bem. A menina entrou em depressão porque todos os amiguinhos, escola particular, família de boa renda, todos os amiguinhos têm. E ela não tem. Exato. E ela não consegue explicar para os colegas, não, para os colegas, tá. por que ela não tem. Porque a mãe, ela é uma professora, uma senhora que está educando a filha, dizendo, olha, assim, assim, assim. Mas nesses casos, né, agora falando como professor que sou, né, como educador, o que a gente procura fazer como professor? Os combinados, né, e como pai também. Eu acho que, igual a doutora falou, hoje em dia é muito difícil você impedir que seus filhos tenham acesso, numa idade dessa, 12 anos. 12 anos. Né, é colocar limites. Ó, você vai usar a internet, você vai usar o telefone de tal hora a tal hora. E uma coisa até que a gente fala na palestra, né, Viviane? A internet sempre é na frente dos pais, vigiado. Esse negócio do filho pegar e ir para o quarto com o telefone é perigoso também. Sempre com um adulto próximo, orientando, vendo o que ele está acessando, né, e colocar limite. Eu acho que a grande dificuldade nos dias de hoje é a criança perde o contato. Não perde, não, assim, perde o limite. É assim, tudo que é demais está errado. Então você colocar um limite, né, você vai usar o telefone tantas horas, depois você vai fazer sua tarefa. Então, fazer os combinados, né, para que também não venha tolice. Se tolir de uma vez, aí a hora que ele pegar um telefone e tiver acesso à internet, aí ele vai se lambuzar. Né? Então é melhor você colocar as horas. Nomofobia. Na verdade, a gente fala de criança e adolescente, acho que a Viviane deve saber disso mais do que eu, mas pela experiência na delegacia a gente acaba vivenciando isso muito. A criança, você vai colocar os limites, você vai ensiná-la. Com o adolescente, a gente tem uma dificuldade a mais. Por quê? Você passou aquele processo de aprendizagem, ele já entendeu. E a gente sabe que, em muitos casos, os adolescentes, eles violam o próprio direito. Né? Os adolescentes que violam o próprio direito. Quer dizer, às vezes ele não vê aquele abusador ou aquele explorador sexual, que pode ser aquele via internet ou aquele pessoal, né, como um agressor. E o que dificulta muito a ação policial, especificamente, mas a gente percebe que dificulta muito a interlocução entre pais e filhos, né? O que gera uma desestrutura familiar muito grande. Por exemplo,
não é um delito, mas a gente registra um grande número de casos de abandono de convívio familiar por adolescente, que são os casos em que ele foge, a mãe não quer deixar sair, quer dizer, a mãe, essa cobrança que às vezes nós estamos fazendo dos pais, casamento muito cedo, essa cobrança que nós estamos fazendo dos pais, eles estão tentando executar, mas às vezes, nesse dia a dia, tá difícil. Então a gente também, como educadores, né, pais, escola, sociedade, Estado, nós também temos que discutir para como nós vamos evoluir, para a gente não perder essa comunicação com o jovem. Né? Muito interessante com os adolescentes e pré-adolescentes também, conversando sobre isso, né, de que, olha, sabe que tem aquele númerozinho lá na televisão, no vídeo, no filme, e fala que não é para menor de 12 anos. Você sabe para que serve isso? Eles não sabem, eles acham que é só uma questão moral, que aquilo ali é porque só adulto pode ver. Aí eu explico, não é porque só adulto pode ver, porque aquilo vai afetar seu sistema cognitivo, vai ocupar espaço na sua memória que está em desenvolvimento, e você, em vez de ocupar aquele espaço com a matéria nova, você vai ocupar espaço com aquilo ali, que às vezes é mais interessante, é maior, ocupa mais tempo da sua vida. Quando você vai aprender, você não consegue. Sabe o que vai resultar? Eu falo para ele, você vai ficar inteligente ou não? O que você vai ser? Aí ele fica assim, né? Então é uma questão de inteligência. E hoje quando a gente coloca tudo a gente dá o exemplo na questão do computador, é como se fosse uma memória do computador já cheia, né? Então você não consegue colocar outra informação. Então é isso que acontece quando você deixa o seu filho ter acesso ao sexo, né, às cenas, ou assistir alguma coisa, cenas de sexo, violência. Então isso aí vai ficar marcado na memória, e quando ela tiver que usar a memória para aprender uma matéria nova, por exemplo, como a Viviane falou, ele não vai ter memória disponível, né? Então é como se fosse um computador, a mente humana mesmo, né? O cérebro, né? E ele vai estar querendo ir para balada. E ocupa muito espaço. Ocupa muito espaço. Eles têm muito acesso. Verdade. Agora me diga uma coisa, vocês. De cada momento da vida. Uma perguntinha aqui clássica para vocês aqui, autoridades que estão aqui no Considerações. E o pai ausente? Aquele que dá o celular para o filho para ele não ter problema. A mãe dá o celular para o filho porque não quer conversa. Não quer conversa. Mais isso que os outros. Isso tem acontecido em todas as idades, eu acho. Eu já vi pessoas dar celular para criança de 5 anos, 6 anos, ele, né? E deixa lá, vai brincar, arruma um joguinho para ele. Mas tudo bem, está jogando lá o joguinho que tem, mas pode ter algum jogo lá que pode acontecer alguma coisa. E 2 pontos, né? A gente está falando da questão do acesso, especificamente do agressor à criança, que acontece nesse contexto de internet. Mas tem o plus, né? É a ausência de diálogo, é a ausência de conversa, de afeto, de presença, de comunicação. Então, essa situação que agrava mais tudo. Porque, às vezes, você tem uma situação criminosa que pode ser solucionada. Não aconteceu um fato tão grave. Você pode reverter esse contexto. Uma tentativa. Agora, um contexto de desestrutura familiar, de falta de diálogo, de falta de afeto, de falta de comunicação, ele é mais difícil e ele afeta não só uma questão, vai acontecer um delito, afeta muito mais, afeta a vida daquela criança, do adolescente, para sempre, como um todo. Uma pergunta agora, clássica, professor, professora, delegada, professora também, e os alunos pequenininhos que acabam sendo assediados por alunas na classe de aula ou vice-versa. E até aquela aluna que tem 10, 12, 13 anos se apaixona pelo professor. Sim. Esse caso já aconteceu o caso de professor abusar de aluna, né? Menor. No caso, quando eu vejo um adolescente, né? A doutora pode falar a opinião dela também, mas quando eu vejo um adolescente fazendo algum ato, né, libidinoso com uma criança, né, ou da mesma idade ou menor, ela, ao meu ver, ela está reproduzindo algo. Sem dúvida. Porque não é nato da criança fazer isso, não é da idade ainda, nos menores de 14 anos, mas eles têm muito acesso, eles veem, então eles vão reproduzir. E se mostra a família, o ambiente, mostra que aquilo ali é legal, aquilo tem um valor, né, ele vai reproduzir, ele vai cometer, né, e essa paixão, por exemplo, a menina agora, adolescente, que se apaixona pelo professor,
Né? E se a gente for entrar na linha de psicanálise, é o pai, é uma Ausência do pai, né? necessidade do pai. A ausência do pai, é verdade. Exatamente. Muito bem, estamos chegando ao final. As considerações da doutora Marília sobre esse assunto? Olha, primeiro eu quero parabenizar o deputado Herculano Borges aí pela iniciativa, né, pela criação do Maio Laranja, uma temática de suma importância, que afeta o futuro da nossa sociedade, né, que nós estamos falando das nossas crianças, dos nossos adolescentes, e esse contexto educativo que tem que ser sempre ressaltado. Então nós temos que educar as nossas crianças, nós temos que educar os nossos adolescentes, nós temos que estabelecer esse diálogo da escola com a família, né, fortalecer, porque fortalecendo a educação, fortalecendo a família, nós vamos evitar que essa situação chegue até a minha unidade policial, como por exemplo. Porque quando a criança chega na unidade policial, significa o quê? Que o Estado falhou, a sociedade falhou e a família falhou. Né? Então, e eu não posso falhar mais, né? Todo mundo que podia falhar já falhou. Eu falo, agora nós não podemos mais falhar. Então, assim, é importante que a gente evite essa violência, né? Para que isso não chegue lá e as crianças e os adolescentes possam ter aí um futuro tranquilo e harmonioso em sociedade. Vivi, muito obrigado pela sua presença aqui. Agradecemos de coração. Deputado Herculano, suas considerações finais? Legal, quero agradecer, né? A doutora Marília é uma grande parceira da família aqui de Campo Grande, atendendo, Viviane também, né, desenvolvendo esse trabalho. Nós temos o lançamento do Maio Laranja, agora dia 10 de maio, no auditório da Governadoria, às 8h30 da manhã. Você é o nosso convidado, nossa convidada. E dia 17 de maio também temos uma audiência pública na Assembleia Legislativa, 8h30 da manhã, uma sexta-feira também. Queremos agradecer os nossos convidados e agradecer os telespectadores. Considerações voltará em breve.